Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira noite da... Eu estou nessa aqui? Bem-vindos à terceira noite da Semana de Campo sobre Trigo, aqui do Destaque Rural. É um prazer tê-los conosco. Nós estamos transmitindo a live através do nosso Facebook e também do portal do canal da Destaque Rural na nossa plataforma de streaming fechada. Gostaria de agradecer desde o início a todos os patrocinadores, Corteva, a BASF e também a UPL, por estarem nos proporcionando essa semana para discutirmos questões relacionadas ao manejo de trigo. Essa noite nós teremos como palestrante principal o Dr. Mauro Rizardi, ele que é pesquisador e professor da Universidade de Passo Fundo sobre manejo de plantas daninhas na cultura do trigo. O tema que eu vou trabalhar um pouco com vocês nessas 45, 50 minutos é nós discutimos um pouco a questão do manejo de plantas daninhas na cultura do trigo. Tá? A cultura do trigo, como toda qualquer espécie vegetal, ela sofre o processo de competição, reduzindo ou podendo reduzir o seu potencial de rendimento quando dá presença de plantas daninhas. E a gente vai ver depois, vai discutir com vocês um pouco, e eu gostaria que houvesse essa interação com quem está assistindo, né? Essa grande dificuldade hoje que a gente tem no manejo de algumas espécies daninhas importantes da nossa região produtora de trigo. Mas antes de eu trabalhar exatamente a planta daninha, eu acho que é importante a gente contextualizar, e eu coloquei ali como título, manejo de plantas daninhas no sistema, com foco em trigo. Mas eu não posso pensar em trabalhar plantas daninhas somente no trigo, eu tenho que pensar no sistema. E se nós pensarmos no sistema, se nós pegarmos a realidade do Rio Grande do Sul, nós temos que olhar com um discernimento todo quais são as culturas principais que nós temos hoje cultivadas no estado. Então, se vocês observarem na coluna da esquerda, vocês vão ver que há uma predominância, obviamente, das culturas de verão. Né? Então, nós temos aí aproximadamente 7 milhões de hectares com culturas de verão. E na coluna da esquerda, a gente tem um conjunto de números ali, de fotos que mostram as culturas de inverno. Se nós somarmos o plantio das culturas de inverno, e vamos deixar de lado as coberturas vegetais, mas as culturas de interesse econômico, nós não chegamos a 2 milhões de hectares. Alguma coisa está errada no nosso sistema. E este erro do nosso sistema, ou seja, a falta de investimento nas culturas de inverno, principalmente no trigo, reflete e muito no manejo depois no verão. Ou seja, no custo do controle que nós temos cada vez maior de plantas daninhas pré-soja, no momento que nós não trabalhamos bem no período do inverno. Então, o trigo aqui está com esse dado de 700 mil hectares, pode ser 800, pode ser 900, pode chegar ao 1 milhão, mas que chegue ao 1 milhão ainda é muito pouco perto da quantidade de hectares que nós temos no verão. Então, alguma coisa a gente está fazendo de errado no nosso sistema de inverno aí que não está cobrindo todas essas áreas. Esse é o primeiro ponto. E por que eu chamo a atenção disso? Porque se nós pegarmos hoje a importância do trigo no sistema, ela necessariamente entra dentro daquele conceito básico de sistema produtivo, que é a rotação de culturas. E cada vez mais, se nós olharmos o nosso modelo, nós estamos cada vez mais reduzindo o trigo, ou trigo estancando aquela faixa dos 700 mil hectares, e cada vez mais reduzindo o milho. Isso traz uma consequência muito negativa para o nosso sistema. E eu estou falando em produtividade, mas poderia falar também em termos de controle de plantas daninhas, que é o que eu vou abordar. Então, se nós não pensarmos de uma maneira mais integrada, valorizando a cultura de inverno, seja trigo, seja aveia, mas no nosso foco é trigo, nós valorizando cada vez mais a cultura enquanto importância econômica para o sistema, a gente acaba pecando e jogando uma responsabilidade muito grande, no caso de plantas daninhas, ao controle químico pré-semeadura da soja. E muitas vezes a gente avalia o trigo em termos de importância dele no sistema com a rentabilidade final.
e não computa nessa rentabilidade final o ganho que nós temos com o trigo em termos de sistema, em termos de beneficiar a produtividade da soja e, acima de tudo, de reduzir a presença de plantas daninhas dentro das culturas. Isso a gente percebe muito bem, depois vou quantificar isso para vocês. E se a gente observar essa representação aqui que eu elaborei da dinâmica de plantas daninhas, a gente pode pegar a buva como referência, nós temos aí, normalmente a gente se preocupa com buva quando, na pré-semeadura da soja, né, uma condição de pré-semeadura da soja, ou mesmo, às vezes, quando falo em controle, dentro da soja. E não nos preocupamos muito no intervalo, ou seja, naquele período onde eu teria toda a possibilidade entre os plantios de soja de trabalhar com essa importante planta daninha no sistema. Então, se nós não trabalharmos seriamente, pensando no manejo pós-colheita da soja, né, isso é válido para a búfala, para a zevém, para outras espécies, nós vamos acabar aumentando os nossos problemas de plantas daninhas. Por quê? No caso de búfala, tem um ciclo. E se eu não interromper esse ciclo de produção de semente ou de germinação dela, de emergência, cada vez mais eu vou ter presença dessa planta dentro do sistema. Então, nós temos que quebrar esse fluxo. E para quebrar isso, nós temos que entender e sempre visualizar o nosso sistema de culturas. E aí nós temos isso que eu coloquei antes, que nos preocupa, é a redução na área cultivada de milho. Cada vez maior, isso impacta. Além do que, as áreas de cultura de inverno, como eu disse para vocês, são pífias, perto do potencial que nós temos de área cultivada de soja. Então, nós temos muitas áreas de inverno, ou são pastagens, muitas vezes pastagens conduzidas de uma forma não tão adequada, ou inadequada totalmente, com intensivo pastejo, né, com falta de rotação de animais dentro da pastagem, parte da área em pousio, e na região de Passo Fundo a gente observa muito ainda áreas de pousio, onde predominam as zevém nessas áreas, aumentando cada vez mais o banco de sementes, e algumas regiões se investindo um pouco mais em coberturas de inverno. Então, o investimento em coberturas de inverno, por mais que eu tenha rendimento econômico no primeiro momento, ela vai trazer um benefício significativo para o sistema, inclusive planta daninha. Mas desde que eu faça o bom manejo dessa cobertura também. Então, esses são desafios que nós temos. Outro desafio que é importante a gente colocar para todos é que nós temos que entender qual é a dinâmica de fluxo de emergência da planta daninha. E aí, qualquer espécie vegetal, aqui no caso eu estou colocando mais buva, eu tenho um fluxo de emergência que pode ocorrer a partir de março e pode ir até o final de outubro, eventualmente novembro. Mas veja que eu tenho aqui um período onde eu tenho fluxos maior de emergência. Então, se eu colocar, por exemplo, um trigo no sistema, o que eu tenho aqui? Semeio o trigo lá em maio, dependendo da região, ou em junho, em outra região, mas consigo eliminar esse primeiro fluxo de emergência aqui de plantas daninhas na área, fazendo uma boa dessecação. Isso é válido para aveia, válido para cevada, e é válido, gente, para coberturas vegetais. Eu tenho que dessecar, limpar a área antes de plantar a cobertura vegetal. Olha o que está observando, que a gente está observando nesse período aí. Inclusive, eu fiz um vídeo, vou divulgar logo esse vídeo, em cima de uma área de centeio. Uma cobertura fantástica. Outra área em cima de aveia ucraniana. Cobertura fantástica do solo, uniforme, aveia rolada. Só que levantando essa aveia rolada, a presença de plantas de buva embaixo. Por quê? Porque germinaram num período anterior ao momento de fechamento da cobertura. Ou antes mesmo de plantar, em muitas situações. Então, eu tenho que tomar cuidado também com relação a esses aspectos aí. Bom, vamos ver as situações mais extremas que nós temos, são essas de manejo onde eu não tenho cultura de cobertura. Isso é óbvio, porque não tem o manejo completo. Mas veja o benefício do trigo para o sistema. Nós fizemos um trabalho, isso aqui na Universidade de Passo Fundo, em 2006, onde nós testamos situações seguintes. Colhemos a soja e não fizemos nada na área até plantar soja no ano seguinte. Na sequência. O que nós observamos? 27 plantas de buva por metro quadrado. Outra situação, plantamos soja, colhemos a soja e dessecamos esta área na mesma época que nós plantamos o trigo. Já reduziu para 15,2 plantas por metro quadrado.
mas mesmo assim vocês observam aqui a presença de buva. Já onde eu trabalho com aveia de cobertura, ou mesmo trigo, observe aqui o ganho que eu tenho. Já reduz para 3 plantas por metro quadrado, e as plantas estão pequenas, ou até mesmo foram cortadas, mas são plantas pequenas. Olha o benefício que eu tenho para o sistema quando eu trabalho com esse manejo. Então, nós temos alternativas para colocar no nosso sistema para diminuir a pressão de plantas daninhas dentro do sistema e dentro da cultura do trigo. Então, nós temos que entender essa dinâmica. Bom, entrando dentro das principais espécies daninhas que ocorrem na cultura do trigo, nós temos aí cada vez mais o Ráfanos anabissa, o nabo em si, sempre foi um problema no sistema produtivo de trigo. E não é diferente nos últimos anos. Só que a gente tem observado uma mudança. E tem algumas regiões, pega Vacaria, Lagoa Vermelha, Tapejara, mesmo parte de Passo Fundo, onde os problemas de nabo são mais significativos. E eu vou já colocar por que eles são logo na sequência. Da mesma forma, a gente está se preocupando e está percebendo cada vez mais um problema de azevém. E nesse ano não foi diferente. Por quê? Muitas vezes o produtor, ele decide a plantar trigo na última hora. Ele não faz um planejamento de áreas para ele plantar trigo. E ao não fazer planejamento, o que acontece? Ele acaba semeando numa área que tem um banco de sementes elevado de azevém. Isso é difícil de controlar, essas situações. Nós temos, além dessa planta, dessas duas espécies, nós temos a buva como uma planta daninha, se não competitiva com o trigo, mas que pode entrar no sistema, depois, como eu disse para vocês, trazer problemas posteriores para a cultura da soja, a gente vai comentar um pouco para vocês. E outras que são menos importantes, mas muito mais regionais, são mais o cipó de veado de inverno, então uma planta que ocorre problemática nas regiões do Planalto, né? E que são às vezes difíceis de serem controladas. As aveias em geral, as aveias são problemas que ocorrem, mas são relativamente fáceis de controlar, diferentemente das demais espécies. Além disso, a gente poderia citar a cevadilha e outras espécies de menor importância. Mas eu vou me ater na minha apresentação a essas 3 espécies, a buva, o azevém e ao nabo, que são as principais. Se nós pensarmos em buva, nós temos oportunidades de manejo dessa espécie dentro da cultura do trigo, ou mesmo dentro das culturas de inverno como um todo. Por exemplo, pode entrar aveias aí. Então, as possibilidades que eu tenho de manejar, quais são? Se eu pensar em trigo, eu vou plantar o trigo na região do Planalto, por exemplo, em junho. Aquele primeiro fluxo de emergência de buva que começa lá em março e abril, eu posso controlar, eliminar ele antes. Eu posso, por exemplo, colher a soja e trabalhar aqui com nabo forrageiro. Mas eu plantando o nabo forrageiro aqui, eu tenho que eliminar aquela planta de buva e eventualmente ter sobrado a soja. Planto ele, já vou ter menos presença de nabo, de buva nessa condição. Mas uma oportunidade que eu tenho de manejar buva é no pré-plantio. Dessecação, pré-plantio da cultura, a gente vai comentar um pouco. Outra possibilidade que eu tenho, isso é válido para aveia também, é aquele manejo dentro da cultura, na fase inicial de desenvolvimento da cultura, com herbicidas, obviamente, seletivos para a cultura. E, posteriormente, eu tenho uma possibilidade ainda do controle na dessecação da colheita, que a gente vai comentar um pouco com vocês também. Então, veja que eu tenho 3 oportunidades com o trigo aqui de manejar buva. E aí eu me preocupo, às vezes, que sobra buva lá na colheita. Por que sobra buva? Porque alguma etapa dessas eu falhei no meu processo. Eu não cuidei bem dentro do manejo dentro da cultura. Então, plantar trigo não é plantar de qualquer jeito, é plantar usando tecnologia e, acima de tudo, reduzindo a quantidade e a pressão de plantas daninhas dentro da cultura. E o primeiro passo para a gente fazer isso é o manejo pré-plantio. Então, aqui nós temos 2 situações. Aqui eu peguei uma foto de colheita do milho, se fosse milho no caso, aí eu tivesse uma condição de milho colhido, e numa área onde eu tinha soja e plantei nabo. Então, são 2 situações. Eu posso ter uma situação que eu não plante nenhuma cultura de cobertura e plante a cultura do trigo. Então, tem uma realidade de manejo. Ou tem uma outra situação, tem uma cultura de cobertura. Ambas terão que ser bem manejadas. E o primeiro bom manejo que eu me refiro é nós trabalharmos com o controle, eliminando aquelas plantas daninhas que sobraram da cultura
anterior, no caso, a cultura da soja ou a cultura do milho. Quais são essas plantas? Principalmente aquelas, por exemplo, plantas que estão rebrotando ou que têm novos fluxos de emergência. Por exemplo, a Zevém, que já tem fluxos em abril, no final de março, abril, e a buva, que muitas vezes sobra do período de soja, corto ela e ela está rebrotando. Se, por exemplo, não fizer nada logo depois do plantio, esta buva vai crescer e vai ficar difícil manejar antes do trigo. Se eu plantar um nabo nessa área e não manejar esta buva, ela vai ficar embaixo do trigo e vai ser problema depois dentro da cultura da soja e muito dentro da cultura da cultura do trigo e muito dentro da cultura da soja que eu vou plantar na sequência. Então, o controle pré-semeadura é fundamental. E aí, gente, nós temos momentos importantes. Por quê? Porque a sensibilidade da planta daninha é maior. Nós temos uma condição mais favorável de umidade, de condições favoráveis para controle, então muitas vezes eu não preciso usar herbicidas, grandes combinações de herbicidas, como eu preciso na pré-semeadura da soja. Eu posso trabalhar com alguns herbicidas isolados, inclusive, ou associações, por exemplo, saflofenacil, glufosinato de amônio é uma possibilidade, usar o diquat é uma possibilidade, o 2,4-D ou o dicamba é outra possibilidade. Nós temos aí a atrazina e mesotriona como uma possibilidade para controlar as folhas largas. Ou seja, nós temos alternativas para controle, principalmente de buva. Mas é o momento de nós limparmos a área. Nós não deixarmos ter essa planta presente na área para ela não vir se tornar problema futuramente. Dentro da cultura, nós temos algumas alternativas de herbicidas, e aqui eu procurei pegar outras culturas também. Então, dentro de alternativas de produtos registrados para folha larga, nós temos as auxinas, 2,4-D e MCPA, que são importantes auxinas dentro do sistema. Nós temos os ALS, e aqui eu estou colocando metsulfuron, iodosulfuron, piroxulan, né? E nós temos os fotossistema 2, o bentazona e a metribuzina. São produtos aí que podem ser utilizados dentro do objetivo de controlar folha larga. E aí eu estou colocando a buva como referência, mas pode ser o nabo também dentro desse mesmo raciocínio. E mais recentemente, para a próxima safra, na verdade, nós teremos o piroxasulfona como alternativa dentro do mecanismo dos inibidores de ácidos graxos de cadeia muito longa. Então, são essas alternativas que nós temos em termos de seletividade. Bem, tivemos uma pequena queda de sinal aí do professor e já vamos restabelecer. Enquanto isso, eu gostaria de dar as boas-vindas aí ao Diego. Seja bem-vindo, Diego, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Léo. Boa noite. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, né? Mais uma vez é um prazer estar com vocês, discutindo esses importantes assuntos aí sobre as culturas de inverno, né? Especificamente a questão do trigo, né? Nós estamos hoje justamente em um evento um evento também virtual, né, mas também falando um pouco de trigo e dessas importantes oportunidades, né, que eu tenho na cultura, né. Eu gosto muito de ouvir o professor Rizardi, né, e da importância que ele dá para o cereal do inverno, não, independente se é o trigo, a cevada ou a aveia, enfim, mas dentro do manejo do inverno, as oportunidades que eu tenho para realmente efetivar o controle de plantas daninhas, né, enxergar a cultura do inverno não somente não olhando somente para a cultura de inverno, mas também sobre os reflexos que ela vai ter sobre a cultura de verão também, né? Independente de qual for, né? Eu sempre gosto de falar, né? A gente fala muito dos conceitos, são melhores que os produtos, né, Léo? Então, ou melhores até mesmo que as culturas, né? Então, dentro da cultura de inverno, tem esse conceito de realmente preparar o cenário, ou otimizar o cenário de verão. E eu acho que o trigo, além de realmente ter essa oportunidade de construir renda no inverno, tem essa função de realmente preparar o melhor possível a minha área para condicionar ou para receber a cultura de verão com a flexibilidade de manejo, com a otimização de manejo e até mesmo a flexibilização de custos também, né? Então, obrigado pela oportunidade, tá, Léo? Certo, Diego. Eu que agradeço aí a participação de vocês. Logo mais, então, vamos ter a oportunidade aí de estar apresentando
a tecnologia Clearfield, então. Nós temos um vídeo que nós fizemos a campo com o professor Mauro Rizarti. Por favor, vamos rodar esse vídeo aí, então, que faz parte então da apresentação dele. A cultura do... Desculpa, pessoal, só antes de rodar esse vídeo aí, eu quero comunicar ao pessoal que está assistindo no Facebook que tem um link aí embaixo nos comentários para acessar a nossa página, então, porque a transmissão a partir de agora ela vai se encerrar no Facebook e vai ficar apenas nesse nosso canal do Destaque Rural. Por favor, então, acessem esse link e continuem conosco na transmissão. Agora sim, Raoni, por favor, pode rodar o vídeo aí para nós. A cultura do trigo é uma cultura regional de extrema importância, né, para o sistema produtivo. Se nós considerarmos que a cultura da soja é a principal dentro do sistema e que nós temos várias espécies daninhas que são espécies que também são consideradas do sistema, como o próprio buva, por exemplo, a introdução, a semeadura da cultura do trigo dentro do sistema de culturas, ela é extremamente favorável para a diminuição na quantidade de espécies e principalmente dessa espécie, da buva, lá na pré-semeadura da cultura da soja. Né? Então eu vejo assim o trigo como fundamental nesse processo de nós trabalharmos um sistema de culturas integrados. Infelizmente, a área cultivada de trigo, ela é ainda aquém daquela que nós precisaríamos para fazer um bom manejo dentro do sistema. Mas nessas áreas onde nós temos trigo também, nós temos observado alguns problemas, e nesse último ano, nesse ano que está transcorrendo, não é diferente, né? Que são problemas associados a plantas daninhas que ocorrem dentro da cultura, né? E que muitas vezes também ocorre até emergência ao longo do ciclo da cultura. Então, o que nós observamos este ano aí como grande problema? Um crescente em termos do azevém, que sem dúvida nenhuma é a principal planta daninha que nós temos na cultura, né? E com dificuldade de controle hoje, eu vou trabalhar um pouquinho depois com vocês isso, mas principalmente a questão do aumento na quantidade de azevém. E nós temos assim algumas regiões, como as regiões de Carazinho, Chapada, Palmeira das Missões, né? Ocorreu a germinação desse azevém mais tarde em relação à semeadura do trigo. Então, muitas vezes o produtor fez a aplicação dos herbicidas na época correta e corretamente, mas houve um novo fluxo de emergência. Esse fluxo de emergência é em função do quê? Do elevado banco de sementes nessas áreas. Por que tem um elevado banco de sementes de azevém? Porque ao longo dos anos o produtor, primeiro, ele não planeja a área que vai cultivar trigo, na maioria das situações. E nesse ano, mais do que nunca, muitos resolveram plantar trigo em última hora. Então eles não prepararam aquela área para reduzir o banco de sementes. Esta redução do banco de sementes, ela deve ser feita antes de semeadura do próprio cultura do trigo. E nesse aspecto, o milho antes do trigo, ele é fundamental para a gente diminuir essa pressão. Então, o plantio de milho numa área onde eu tenho muito azevém e eu quero plantar trigo no outro ano, ela é fundamental para a gente trabalhar, né? Ou por quê? Porque eu consigo trabalhar com o milho numa condição de semeadura na ausência de plantas de azevém produzindo semente, por exemplo. E a sementeira que pode gerar população dentro do milho, eu consigo trabalhar com herbicidas pré-emergentes. Então eu consigo, ou mesmo pós-emergentes. Então eu consigo, ao longo do tempo, criar um ambiente favorável para diminuir esse banco de sementes, para na sequência plantar a cultura do trigo. Então aí eu estou entregando uma área melhor para o trigo. Agora, nessas áreas onde tem o elevado azevém, nós temos que tomar muito cuidado. Então, os produtores que estão programando para plantar azevém para plantar trigo no ano que vem, terão que ter um cuidado muito grande com essa espécie. Como é que a gente pode fazer esse manejo dentro da cultura do trigo? Né? Sem dúvida nenhuma, nós temos que hoje trabalhar primeiro com uma boa dessecação, né? Ou seja, semear no limpo. Então isso é importante. Se vier, por exemplo, depois do milho, vai vir provavelmente uma cobertura e um nabo forrageiro, fazer uma boa dessecação e semear no limpo. Aquele fluxo de azevém que vem dentro da cultura do trigo, se for o banco de sementes muito elevado, nós temos que trabalhar com herbicidas pré-emergentes, que hoje nós temos algumas disponibilidades no mercado, que são interessantes para atrasar esse fluxo de emergência. E posteriormente trabalhar com o herbicida que nós temos hoje, que é para controle da pós-emergência. E é um ponto assim importante de o produtor acompanhar,
é que nós temos observado esse crescimento do azevém um pouco porque nós temos boa parte dessa população que é resistente ao herbicida glifosato. Outro pouco que está sobrando dentro da cultura do trigo está associado a dois fatores, né? Um deles, a resistência ao próprio herbicida inibidor da ALS, né? Mais utilizado, no caso, para controle dessa planta, mas principalmente os momentos errados da aplicação, ou seja, plantas muito desenvolvidas. Tá? Então, isso é que gerou boa parte dessas perdas. Só que, na verdade, as plantas estão aí, né? As sementes vão ficar no solo e eu tenho que pensar para frente. Tá? Então, o plantio de trigo ele deve ser planejado de tal forma que eu reduza o banco de sementes cultivando culturas antecessoras. Ah, mas eu não planto milho. Posso trabalhar isso com soja? Posso, mas com o seguinte aspecto. Quando eu vou dessecar, por exemplo, a cobertura onde tem azevém, eu deveria dessecar essa cobertura antes dela produzir semente também. Que aí eu não vou reabastecer esse solo com as sementes produzidas no ano. E ao longo do tempo vou reduzindo essa quantidade. Para você ter uma ideia, nós temos trabalhos que mostram que 2 anos sem você deixar entrar sementes de azevém na área, você pode reduzir essa população em mais de 90%. Ou seja, é possível trabalhar dentro de um sistema, dentro de uma área que tem azevém, desde que eu faça um planejamento correto. Então essa é a principal espécie que nós temos hoje. Obviamente que nós temos, além de outra gramínea que nós temos, a aveia, que também acaba competindo com a cultura, mas nós conseguimos ter um bom controle com os herbicidas disponíveis no mercado. Outra espécie que tem nos preocupado nos últimos anos é a espécie, o ráfanos, o nabo, nabiça. Então, essa espécie aqui, hoje nós estamos com a dificuldade maior, principalmente nas regiões mais frias do estado, pega a região de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Tapejara, Vacaria, onde essa espécie tem uma adaptabilidade maior e, acima de tudo, uma ocorrência muito significativa dentro da cultura do trigo, onde nós temos uma dificuldade grande de controle, principalmente porque boa parte dessas plantas ou dessa espécie apresentam já resistência aos herbicidas inibidores da ALS. Então, os principais herbicidas que nós usamos para controlar folha larga dentro da soja, que são os ALS, e eles não controlam essa planta mais, ou boa parte dessa população. Então, resta ao produtor ele trabalhar com outros herbicidas, como, por exemplo, herbicidas auxínicos. E esses herbicidas auxínicos, como o 2,4-D, por exemplo, né, se eu utilizar ele fora do estágio de desenvolvimento definido para ele usar, que é o perfilhamento pleno, eu vou causar problemas de fitotoxicidade na cultura, né? E esses sintomas de fitotoxicidade nós temos observado no campo. Neste ano mesmo, né, nós temos recebido já reclamações de produtores que têm o trigo, por exemplo, com a espiga envolta na folha-bandeira, ou sem conseguir romper a folha-bandeira, totalmente retorcido. Isso é um sintoma de quê? De que foi aplicado esse herbicida numa condição fora do estágio adequado. Tá? Então, pode ser utilizado? Pode, mas tem que se tomar muito cuidado para não causar problema na cultura. Então, essas são as dificuldades que nós temos do controle dessa espécie. E nós não temos perspectiva nenhuma de curto prazo de um produto que vá nos ajudar no controle da cultura do trigo, né? Onde nós vamos ter uma dificuldade, então, de controle. Claro que nós temos algumas possibilidades aí nessas áreas. É trabalhar com herbicidas pré-emergentes. Mas mesmo assim, os pré-emergentes disponíveis dentro do sistema trigo são reduzidos e boa parte deles não controlam essa espécie. Então é uma espécie que está nos preocupando bastante, né? Além do que, depois quem trabalha com soja vai associar isso a doenças, mas no caso ela é uma planta importante também nessas regiões da cultura do trigo. Então essas são as duas principais espécies que causam danos na cultura regionalmente. Nós temos outras espécies que começam a ampliar sua ocorrência, que é o cipó de veado de inverno, né, que é uma Eudicotiledônia também, que começa a aparecer em algumas regiões, que também apresenta uma dificuldade grande de controle com os herbicidas existentes. Então, o que eu passo como mensagem é que a gente deve acompanhar bastante o fluxo de emergência dessas plantas, o fluxo de aparecimento delas e tomar atitudes mais preventivas dentro do sistema. Por exemplo, se tem poucas plantas, não deixar essas plantas se multiplicarem e se reproduzirem na área. Isso elas vão
gerar novos indivíduos que poderão infestar essas áreas de maneira mais geral dentro da lavoura. Então, esses são aspectos importantes. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês está associado à importância que eu coloquei bem no início lá, do trigo para o sistema. E o sistema principalmente para diminuição nas populações de buva. Então, se nós pegarmos o fluxo de emergência de buva, nós vamos ver que a buva começa a emergir em final de março e tem o seu fluxo que vai até outubro, eventualmente em novembro, esse fluxo de germinação. Mas tem um período do ano que é maior esse fluxo de emergência, que está associado aos meses de junho, julho e agosto. Algumas situações um pouco em setembro, dependendo das condições do ambiente. Mas esse ano, especialmente esse ano, nós tivemos uma mudança muito grande nesse fluxo de emergência, principalmente no início. Então, aquelas primeiras condições favoráveis para a emergência de buva que nós teríamos lá nos meses de março, abril, maio, eles não aconteceram. Quais são essas condições? As condições associadas a boa disponibilidade hídrica, que buva precisa de água para germinar, e grande quantidade de água, e precisa também das condições de golpe, de diferença de temperatura, né, temperatura noturna e diurna, para favorecer o processo de emergência, além da questão da luz. Mas nessa primeira fase de estabelecimento da cultura do trigo, muitas vezes se estabeleceu no limpo, numa condição limpa, mas logo em seguida, lá quando a planta de trigo estava em início de alongamento, começou a ter fluxos de emergência de buva. Então a gente observa muitas lavouras hoje de trigo que tem buva pequena embaixo dessa planta, dessa cultura. E esta buva, neste momento agora, não tenho mais o que fazer o controle. Eu vou ter que acompanhar esse desenvolvimento dela para depois ver como eu posso manejar ela pré-soja. Então vamos pegar uma situação assim, onde eu tenho buva no meio do trigo. Se a buva for pequena, tiver 10, 15 centímetros, eu consigo até eliminar ela utilizando, por exemplo, um maturador. Lá na época de maturação do trigo, né, eu trabalhar, por exemplo, com glufosinato de amônio, que vai me ajudar a uniformizar a planta de trigo, ele também vai me possibilitar o controle dessas plantas menores. Só aquelas plantas maiores de buva eu não vou conseguir ter um bom controle, né? Até porque tem limitação de estágio de desenvolvimento. Só que quando eu for colher esse trigo, o que vai acontecer? Eu vou cortar esta planta e ela tenderá a rebrotar depois dentro da soja. Porque na maioria das situações nós colhemos o trigo e logo queremos plantar soja, para não atrasar a semeadura da soja. Então nós vamos ter um problema aí nesse ano. Então o agricultor tem que ficar atento nessa condição. Eu tenho recomendado e tenho dito que uma estratégia que muitas vezes pode ser feita é tentar colher o mais alto possível, ou cortar o mais alto possível o trigo. Né? E deixar um pouco, ao cortar mais alto o trigo, eu vou cortar também a buva com vou deixar um pouco de folha, de área foliar. Então esta área foliar que sobra, ela é importante para que o herbicida possa atingir, né, essa planta, essa folha, e eliminar essa planta de buva antes de fazer a semeadura da soja. Mas o ideal nessas condições seria colher, fazer esse manejo, né, e preferencialmente já investindo numa dessecação sequencial. Mas para isso eu teria que abrir um pouquinho a janela, ou seja, atrasar um pouquinho o plantio da soja em relação à colheita do trigo, né, dando espaço de pelo menos 10 dias aí entre a colheita do trigo e a semeadura da cultura da soja. Então, restabelecemos a conexão com o professor e professor Mauro, por favor, dê sequência aí na palestra. Então, que a gente estava falando, desculpe o contratempo, mas depender da nossa rede e às vezes acontece isso. Bom, o que eu estava colocando para vocês é que as alternativas de controle de buva no trigo, elas são, ao mesmo tempo, têm alternativas, mas elas podem ser restritas. Como vocês puderam ver no vídeo que acabou de passar, eu coloquei a questão do 2,4-D, né, essas auxinas em sinacultura. Então, elas podem ser utilizadas para buva? Sim, podem, mas tem que tomar todos aqueles cuidados que eu já falei para vocês. E além desse cuidado também, nós temos que observar bem se estas buvas já não estão resistentes ao próprio 2,4-D.
E aí nós vamos ter uma restrição de utilização desses produtos pela resistência dela ao próprio herbicida. Isso é válido para o MCPA também, porque é do mesmo grupo químico. Então aí já restringe ou já diminui uma alternativa. Nós também podemos ter as alternativas dos ALS, seja dos herbicidas seletivos para a cultura como um todo, ou aqueles dentro do sistema Clearfield, que depois vai ser trabalhado na sequência. E eu não vou abordar muito, porque depois também vai ser trabalhado em mais detalhes. Só que também esses produtos, todos eles, se nós tivermos buva, por exemplo, resistente aos herbicidas ALS, nos restringe as alternativas de controle. E a gente tem observado gradativamente uma diminuição no controle, principalmente obtido com o metsulfuron. Então, isso acaba impactando também no manejo dessa planta no sistema. Além disso, nós temos outros herbicidas, embora pouco utilizados, como metribuzin, que é o glifosate 2, e nós temos um produto que já foi registrado, mas entrará para a próxima safra, que é o piroxasulfona, que vai nos ajudar no controle de buva. Mas observe bem nessas fotos aqui o que aconteceu nessa última safra, essa safra que está em andamento. Em primeiro lugar, observem a presença de buva bastante significativa na margem das lavouras. Isso significa que a buva ela teve uma condição favorável para se desenvolver. Mas comece a observar dentro da cultura que vocês vão observar muita buva ou já mais desenvolvida em fase inicial de desenvolvimento. Por que isso aconteceu? Porque o fluxo de emergência de buva este ano aconteceu após a aplicação do herbicida dentro da cultura. Isso fez com que aquele herbicida, independente do herbicida que foi utilizado, ele foi utilizado para aquele momento específico, o controle pandêmico que estava presente. Nós tivemos um fluxo de emergência a posteriori, e esse fluxo de emergência vai impactar depois lá na colheita da cultura. E aqui nós temos cenários que vão acontecer este ano novamente, ou seja, o colher a cultura do trigo e ter buva na área, ou buva pequena ou cortada. Esta buva pequena que ficou estiolada pela cultura do trigo, ela pode ser muito bem manejada lá no momento daquela terceira alternativa de controle que eu disse para vocês, na dessecação da cultura, por exemplo. Ou seja, usar o maturador, no caso o glufosinato de amônio, que é o herbicida registrado para essa condição, eu vou conseguir eliminar aquelas plantas estioladas. Eu só não vou eliminar aquelas plantas maiores que emergiram desde o início do fluxo e já estão grandes. Essas que estão sobrepondo a cultura, eu vou ter uma supressão nelas, mas eu vou ter um bom controle. Porém, aquelas que estão abaixo da cultura estioladas, o controle ele é muito bom. Então, é um cuidado que o produtor tem que tomar, já vislumbrar essa perspectiva dele ter que trabalhar com maturador, não só para maturar a cultura, como a gente observa aqui nessas condições, nessa foto aqui, mas também para trazer uma condição favorável de eliminação dessas plantas de buva. Porque senão depois eu vou estabelecer a soja nessa condição e vai ficar difícil eu trabalhar esse manejo. Então, buva, algumas considerações finais. O manejo de buva ideal, ele resulta no manejo de outono. Ou seja, manejo outonal resulta numa menor população e, acima de tudo, plantas de menor tamanho na pré-semeadura da cultura da soja. Outro ponto fundamental, plantas jovens eu consigo controlar mais facilmente. E mesmo com os herbicidas de contato, glufosinato de amônio, diquat, que seja, eu consigo ter um bom controle com plantas jovens. Não preciso fazer grandes misturas aí para ter um bom controle. E a semeadura da cultura de inverno, como nós vimos, diminui muito a população de plantas de buva na primavera. Então, é um dos grandes benefícios que o trigo nos traz. A outra planta daninha que eu gostaria de colocar para vocês algumas questões é em relação ao azevém. O azevém é aquela relação de amor e ódio, Quem produz leite é uma relação de amor, quem produz trigo é uma relação de ódio. Ou seja, o azevém, ele acaba exercendo esses dois impactos aí. E nós temos um cenário de azevém hoje bem diferente do que era antigamente. Antigamente nós tínhamos herbicidas como, ou seja, a dessecação só com glifosato solucionava. Os controles dentro do trigo basicamente eram o pendimetalina, que era o dinafop que era usado, e outro sulfuron. E agora, mais recentemente, nós temos essa outra possibilidade. Mas antigamente nós não tínhamos. Nós tínhamos aí o diclofop metil, que era o iloxan, que controlava. E nós conseguimos conviver. Só que hoje não está mais tão fácil conviver com isso, por quê?
Porque nós temos populações de azevém diferentes dentro da nossa situação de lavoura. Então, aqui nós trabalhamos com os 4 biótipos, os genótipos de azevém, cada um respondendo de uma forma diferente ao glifosato, cada um respondendo de uma forma diferente ao iodosulfuron metílico, e cada um respondendo de uma forma diferente ao clethodim. Quando eu vou analisar isso, o que eu percebo? Eu percebo que 3 dessas populações, elas não são controladas pelo herbicida glifosato. 3 dessas populações não são controladas pelo iodosulfuron. Ou seja, de 4, 3 não são controladas pelos ALS. Então, se eu pensar num ALS dentro do trigo, estaria fora. E eu tenho aqui uma população que não é controlada pelo clethodim. Clethodim nós não usamos dentro do trigo, mas podemos usar na dessecação pré-semeadura. E o que nos preocupa é que nós temos na mesma planta, nessa planta 3, aqui nesse biótipo 3, resistência ao glifosato, ao iodosulfuron e ao clethodim. Ou seja, um grau de controle, a dificuldade de controle passa a ser muito maior. Ou seja, ela pode sobrar da condição de dessecação, com clethodim e com glifosato, e o herbicida que eu utilizaria dentro da cultura, iodosulfuron, não controlaria. Sobraria o FOP, né? Só que o FOP, ele depende muito do estágio de desenvolvimento, controla a planta jovem. Então, nós temos aqui nos alertar para essas condições, dessas condições de presença de azevém que eu não estou conseguindo controlar com a ALS dentro da cultura do trigo. E aí é que vem aquela questão básica que nós temos para manejar a cultura de azevém. Qual é? Trabalhar o sistema. O que é trabalhar o sistema? Entender os momentos de semeadura, colheita, quando é que eu posso dessecar o azevém para plantar a cultura do milho, quando é que eu posso dessecar o azevém já germinado para plantar soja, a cultura de cobertura. Ou seja, eu trabalhando com o milho é uma bela ferramenta para quê? Para diminuir o fluxo de novas plantas de azevém na área. De que forma? Trabalhando com a dessecação antecipada. Então, nós temos uma condição aí de combinação. Durante 2 anos, nós fizemos um trabalho na Universidade de Passo Fundo, testando justamente isso. Um cenário onde nós tínhamos área de pousio e plantio de soja, e um cenário onde nós tínhamos um cenário onde era basicamente a cultura de milho um ano e soja no outro. A entrada do milho no sistema reduziu, para a gente zerou a população de azevém em 2 anos. Por quê? Porque o plantio de milho é feito num período de agosto, setembro, e a dessecação do azevém é feita em julho. Então, esses 30 dias, esse momento de dessecação do azevém em julho, faz com que eu aplique o produto numa condição onde a planta não produza semente. E com isso eu vou diminuindo a reinfestação ao longo do tempo. É sabido que nós temos uma viabilidade da semente de azevém que não dura mais que 2 anos no solo. Então, se eu impedir o reabastecimento, ao longo do tempo vou diminuir a população de azevém. Por isso que a gente sempre diz assim, se eu vou plantar trigo na área, tem azevém, planeje antes, 1 ou 2 anos antes, plantando trigo. Limpe a área de azevém antes de plantar o trigo, porque lá dentro do trigo pode ser mais difícil fazer o controle. Então, basicamente, as opções que nós temos de manejo do trigo também, o manejo antecipado, o que é? Uma boa dessecação, semear no limpo, dar dianteira competitiva para o trigo, que aí, quando esse trigo estiver mais desenvolvido, o fluxo de azevém novo que vem, ele vai ser de plantas pequenas. E aí me dá a possibilidade de trabalhar com um produto, por exemplo, um FOP dentro da cultura do trigo, controlando esse azevém. Além disso, me dá a possibilidade também, eu tenho a possibilidade hoje, de trabalhar com herbicidas pré-emergentes para controlar esse trigo. Aqui a gente tem um exemplo do controle só com clodinafop dentro da cultura, que me dá um controle satisfatório, aqui 85%, 90%, mas veja que eu também posso ter um controle satisfatório trabalhando com pré-emergentes, aqui no caso trifuralina. Me dá a possibilidade de trabalhar numa condição dessas. Né? Então eu tenho essa possibilidade de ter um bom controle trabalhando com trifuralina. Então, eu tenho essas perspectivas aí de trabalhar com esses controles dentro da condição de lavoura. Só para corrigir, na verdade é que o clodinafop está aqui, ó, com P, com menos de 60%. Quando eu vou para a trifuralina com 2 doses dela, eu vou com controle de 90%.
Ou seja, o pré-emergente me possibilitou ter o controle. Agora, se eu tenho fitotoxicidade, talvez eu possa trabalhar com dose um pouco mais baixa, mas combinando com a complementação do pós-emergente depois. Isso a gente observa em outras situações, como aqui, ó. Eu tenho piroxasulfona, que é esse produto que vem no mercado para o ano que vem, me dá um controle 85% isolado. Mas quando eu vou com ele e na sequência o clodinafop em pós-emergência, eu já tenho controles acima de 90%. Ou seja, controles superiores em relação às demais combinações do piroxasulfona com iodosulfuron, ou mesmo o uso isolado desses produtos no sistema. Ou seja, eu tenho possibilidades, terei possibilidades de integrar o pré-emergente e o pós-emergente. Então, dentro das alternativas da Azevém em pós-emergência, eu teria basicamente o clodinafop, o iodosulfuron, o piroxulan e o sistema Clearfield, que daria essa possibilidade. Vai depender de qual Azevém que eu tenho na lavoura. Se o Azevém for suscetível à ALS, o sistema Clearfield será uma bela de uma alternativa, como vai ser vista na sequência depois com vocês. Aqui vocês têm a combinação, a avaliação, comparando o uso de iodosulfuron, né, e o piroxulan. Veja que não há muita diferença entre eles. E muitas vezes eles são superiores à utilização, por exemplo, de Topic. Obviamente, aqui que é Topic com 2,4-D, que pode diminuir a ação do Topic. Mas veja que mesmo assim, a avaliação aos 44 dias não difere muito com essa aplicação de 0,8 aqui, com 0,25 do clodinafop. Me dá um controle satisfatório. Mas vejam que é em cima de uma população suscetível aos ALS. Me dá um controle 95, 100%, que era a realidade que nós tínhamos anos atrás usando iodosulfuron, que hoje, em algumas situações, ela não se confirma. Aqui nós temos um outro trabalho onde nós procuramos trazer uma combinação de produtos que estão em fase de registro, como o pinoxadem, que é um produto pós-emergente, um graminicida pós-emergente. Ele vai me dar um controle aqui próximo a quase 100%, 98%, superior em relação ao próprio, aqui no caso, o Topic, aqui, esse herbicida usado aqui no sistema. Então, me dá um controle aos 45, quando aplicado no estágio V3. Quando aplico no perfilhamento da planta, veja que eu já não tenho bom controle. É acima de 90%, mas é inferior às demais situações. Então, também esse produto novo que virá no mercado, em pós-emergência, ele será eficiente quando aplicado nos estágios iniciais de desenvolvimento da planta. Então, algumas considerações em relação ao Azevém. O manejo do Azevém deve ser realizado sempre na pré-semeadura, eliminando aquele primeiro fluxo de emergência e estabelecendo a cultura do trigo no limpo. Então, muitas vezes eu preparo a área para plantar o trigo, mas não chove ou chove muito, atrasa o plantio. E eu levo 1 semana, 10 dias para plantar o trigo. Muitas vezes eu planto o trigo e já tenho Azevém na área. Esse é um cenário ruim para o pós-emergente depois. Aplicar o herbicida no máximo até o início do perfilhamento. E os herbicidas pré-emergentes, eles nos auxiliarão no manejo da Azevém dentro do sistema produtivo. E para a gente finalizar, algumas considerações em relação ao nabo. O Rafa sempre acompanhou, como eu disse, o cultivo de trigo, mas nos últimos anos nós temos percebido problemas de controle ou falhas de controle, principalmente com os herbicidas inibidores da ALS. A partir daí, nós procuramos fazer alguns trabalhos, alguns anos atrás, aí já, identificando a resistência ou não a esses herbicidas inibidores da ALS, e na sequência eu vou mostrar para vocês as possibilidades e os resultados que nós obtivemos. Então, as possibilidades de manejo de nabo em trigo vão dos auxínicos, aqueles que eu já coloquei para vocês lá, o MCPA, o 2,4-D, e vai também os herbicidas inibidores da ALS, metsulfuron, iodosulfuron, piroxulan, né? Podendo também entrar aqui o sistema Clearfield. Além disso, nós temos o bentazon e metribuzina. Metribuzina mais em função de pré-emergência, e o bentazon, plantas bem pequenas da Azevém, 2 folhas aí no máximo, mas são alternativas que nós temos. Quando a gente vai testar essas plantas de nabo para avaliar a resistência, o que nós observamos?
Se vocês observarem, principalmente nessas duas fotos de baixo aqui, onde tem esta primeira aqui, que é a resistente, e a última aqui, que é a suscetível, o que nós percebemos? Que na suscetível, quando eu trabalho com 0,25% a dose do metsulfurometil, que é 4 gramas por hectare, 0,25 de 4 gramas, eu consigo um controle de 100% da espécie suscetível. Já quando eu vou para a resistente, eu vou aumentando a dose, 0,25 não controla, e vou aumentando para 0,5, uma vez a dose, 2 vezes a dose, 4 vezes a dose, 16 vezes a dose, e está aqui a planta de nabo presente na área. Ou seja, isso caracteriza resistência. No caso aqui, nós trabalhamos com Rhaphelos rhafanistrum, mas tinha um trabalho anterior já de um colega, Giovanni Tyson, onde ele já tinha identificado Rhaphelos sativos resistente na região de Chapada, Palmeira das Missões. Essa aqui é oriunda da região aqui do Planalto Passo Fundo. E aí, quando a gente extrapola isso para outros herbicidas ALS, por exemplo, iodosulfuron, não controla, que tal metsulfuron, iodosulfuron, o clorimuron, embora não seja para trigo, pode ser para soja, não controla, o imazetapir, que é para soja, não controla, né? Aqui nós temos imazapic, que é para o sistema Clearfield, não controla. Então, clonazepam não controla, nicosulfuron não controla, ou seja, todos os herbicidas, os grupos químicos dos herbicidas ALS, em eu tendo populações resistentes, eu não consigo controlar. E aí me restringe as alternativas de controle. Para quais produtos? 2,4-D, MCPA, bentazon, metribuzin, que é um controle intermediário, e o saflofenacil, se nós tivermos esse registro para dentro da cultura do trigo. Então, veja que o cenário ele pode piorar conforme cada situação que eu tenho na minha lavoura. Então, em linhas gerais, gente, era isso que eu queria deixar como mensagem para vocês. E outro ponto importante, sempre que a gente planejar o controle de uma planta daninha, nós temos que trabalhar dentro de uma ideia de diversidade, principalmente de mecanismos de ação de herbicidas. Diversificar o máximo possível os mecanismos dentro do sistema produtivo, para nós não acelerarmos o processo de seleção de resistência, que é o que hoje nós estamos vivenciando no nosso sistema produtivo, não só regional, como nacional como um todo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, a gente vai ficar à disposição para questionamento e, com certeza, nosso bate-papo aí vai ser mais rico quando vocês participarem. Bom? Obrigado pela atenção. Tá certo, professor. Muito obrigado aí pela sua palestra. Foi de muita contribuição aí para o evento que estamos realizando. Acho que tanto na sua palestra, com o encerramento que você fez, também com o dia que passamos lá no campo, gravando, e também com o Diego, o que me chamou a atenção foi a necessidade de alternar mecanismos, mas também não ficar dependente de mecanismos para controlar plantas daninhas, né? Boas práticas agrícolas também são necessárias. Então, eu gostaria que o Diego começasse, então, já a apresentação dele, antes de nós entrarmos para as discussões, falando um pouco nesse sentido e como o trigo Clearfield vem contribuir nesse sentido. Perfeito. Obrigado, Léo. Valeu, professor. Estava fantástico e eu acho que a gente está muito em linha quando falamos, né, na parte de rotação de ativos na cultura, né? O trigo Clearfield, né, a tecnologia Clearfield, ela vem de encontro a esse anseio, realmente, né, possibilitar ao agricultor mais opções de controle dessas daninhas, principalmente a questão da aveia ou azevém, né, que são daninhas que realmente causam perdas, né, significativas na cultura, né. E o trigo Clearfield vem realmente nesse anseio, entregar ao agricultor e ao recomendante, obviamente, né, ao técnico, né, possibilidades, né, de eu alternar princípio ativo, né, dentro da cultura do trigo, visando esse melhor controle da planta daninha, né. A tecnologia de Clearfield, ela vem ajudando já o risicultor, né, há 16 anos, né, realmente um sucesso aí na cultura do arroz, do ponto de vista de controle das daninhas, do complexo de daninhas do arroz, né, e viabilizando inúmeras lavouras, né, e outra, trazendo tetos produtivos também significativos na cultura do arroz, e agora a gente vem com a tecnologia Clearfield também para o trigo, né. A gente entende hoje que realmente os herbicidas que serão destinados à tecnologia Clearfield, ao Tebil, o Tebil Capricho, que é o nosso primeiro cultivar da primeira geração do Clearfield, né?
eles têm essa efetividade no controle de aveia e de azevém e algumas outras daninhas do complexo também, né, professor? Não somente aveia e azevém, né? Claro que existe um pouco de resistência cruzada entre plantas de folha larga, o que não está acontecendo com as azevém por enquanto ainda, né? Nós temos que estudar um pouquinho mais, né, professor, para entender um pouco mais o que nós podemos esperar desses azevens que já vêm com resistência, principalmente ao iodo sulfuron, né, ou ao LS de uma maneira geral, né? Mas de uma maneira geral, a gente quer realmente mostrar o Clearfield como uma alternativa de rotacionar ativos, né? Essa é a grande função dele, e trazer realmente esse controle efetivo para a questão do azevém e também da aveia, né? Acho que tem um videozinho ali, né, que ilustra um pouquinho, né, Léo? Que a gente pode colocar, né? Tem. Só um segundinho aqui, já vamos colocar então o vídeo. Nós voltamos então após o vídeo que demonstra essa tecnologia que nós gravamos no campo. Vamos lá então, Rony. Olá pessoal, me chamo Diego Pires, trabalho atualmente na área de desenvolvimento de mercado da BASF. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de algumas ferramentas que o agricultor pode lançar a mão a partir de agora para controlar plantas daninhas no meio da cultura do trigo, né? Essa importante cultura que realmente vem a complementar a renda, principalmente criar renda, né, na questão do inverno gaúcho, né, e também do sul do Brasil, né? Dentro desse cenário, o triticultor hoje vem enfrentando várias dificuldades para realmente ser efetivo no controle de plantas daninhas, né, principalmente da questão da aveia e do azevém, que realmente são plantas daninhas que causam uma perda muito acentuada na cultura de trigo, né? E normalmente, há alguns anos já, a gente vem perdendo, ou os herbicidas usualmente trabalhados, vêm perdendo sua performance nessas duas plantas daninhas, né, importantes na cultura. Então a BASF, preocupada com isso realmente, e já pegando o exemplo do arroz, né, que também é uma cultura que também tem problemas de incidência de plantas daninhas, né, trouxe para a questão das áreas de coxilha, né, a tecnologia Clearfield. Na risicultura, o sistema Clearfield de manejo já está há 16 anos contribuindo e viabilizando muitas áreas aí na cultura do arroz. E a exemplo disso agora na cultura do trigo também, o sistema Clearfield, a tecnologia Clearfield, né, vem trazer um novo patamar no controle de plantas daninhas, principalmente na questão da aveia e do azevém na cultura do trigo, né? Então, para o nosso agricultor entender, né, a tecnologia Clearfield não é uma transgenia, né, o trigo mutagênico, né, por seleção realmente, então não é um produto transgênico, né? O trigo tem uma tolerância aos herbicidas do grupo químico das imidazolinonas, né? Mais especificamente, né, a tecnologia Clearfield no trigo, hoje nós estamos oferecendo o herbicida Raptor, né, o Imazamox, uma imidazolinona, 100 gramas por hectare, você tem o controle efetivo da aveia e do azevém, né? Claro que o controle dessas duas daninhas da cultura do trigo é um somatório de fatores ou de boas práticas, né? Para exemplificar um pouquinho essa problemática que o agricultor vem enfrentando, né, à minha direita eu tenho um material sem tecnologia Clearfield, um material normal de uso hoje no campo, né, com o manejo tradicional do agricultor. E observa-se falhas do controle de bastante plantas de azevém realmente incidindo sobre a cultura e trazendo esses prejuízos que eu venho comentando. À minha esquerda eu tenho o trigo Tebil Capricho, né, a tecnologia Clearfield, com o herbicida Raptor sendo aplicado na pós-emergência da cultura do trigo. E aí o colega agricultor, o técnico recomendante, pode observar que realmente eu tive um controle efetivo dessas plantas daninhas, tanto da aveia e do azevém, como também algumas outras folhas largas que o Raptor também tem a capacidade de controlar. Claro que o controle dessas daninhas deve ser levado em consideração alguns fatores, né? Por exemplo, né, o estágio ideal de aplicação, né? A gente vem, esse ano foi um ano muito didático do ponto de vista de observar realmente o que foi efetivo no controle dessas daninhas, né? Mas o estágio da planta daninha, do azevém, da aveia, é extremamente importante ser levado em consideração. Então, aplicações precoces com plantas pequenas, realmente na terceira, quarta folha, no máximo no primeiro afilho, realmente foram muito mais efetivas. Não somente para Raptor, mas também para outras ferramentas do trigo tradicional. Outro ponto, né? O controle se dá, de novo, com um conjunto de ações, que passa pelo herbicida da pós-emergência, que passa pelo controle cultural também, e aí nesse controle cultural a gente pode se falar da arquitetura da planta, do arranjo populacional, do uso ou não de redutores ou reguladores de crescimento, do ajuste da questão do nitrogênio na cultura do trigo, tudo esse conjunto de ferramentas otimizando o controle da daninha, que não é somente pela questão do herbicida. Lavouras, a gente vê uma variabilidade muito grande na questão de pressão dessa daninha, né? Então você vai ver áreas que tem um histórico menor ou um banco de semente menor no solo de azevém, e você vai ver áreas que realmente tem um histórico muito forte, né? Um banco de semente muito alto. E realmente essas áreas que têm esse histórico muito
essa pressão maior da planta daninha, vão precisar talvez de outras alternativas a que venham a somar ainda mais ou otimizar ainda mais o controle do azevém, não somente com o Raptor, que é em cima do Trigo Clearfield, mas também com ferramentas normais, aí, ferramentas tradicionais do campo, né, nos trigos tradicionais. E falo disso na questão, principalmente no conceito dos pré-emergentes, né? A gente sabe sim que lavouras com alta pressão eu preciso somar esforços para ter um bom controle. Não somente no Clearfield, mas também no trigo tradicional. E os herbicidas pré-emergentes podem contribuir muito, do ponto de vista de diminuir um pouco esse banco de semente e germinar menos plantas de azevém, mas também de homogeneizar essa planta, né? Pela disparidade de emergência, eu consigo homogeneizar com pré-emergentes, fazendo com que o herbicida em pós-emergência se torne mais efetivo. E esse conceito vale tanto para Raptor, para a tecnologia Clearfield, mas também para trigos tradicionais e ferramentas como iodosulfuron, clodinafop, enfim, outras ferramentas que venham trabalhar em cima do azevém na pós-emergência do trigo. Então, essa foi a apresentação do Diego, né, que nós estamos lá no campo para demonstrar a tecnologia Clearfield. Diego, gostaria de contribuir com mais alguma colocação? A gente tentou fazer, né, professor, lá no campo um videozinho mais completo, mas vamos lá, né? Eu gosto de até focar um pouquinho no que o professor também deixou para a gente discutir, né? Esse conjunto de ações, né, professor, que acho que é válido a gente comentar, né? A gente acha e entende que não deve ser jogado ou apostado única e exclusivamente, né, na ferramenta da pós-emergência em qualquer um dos cenários, na verdade, né? Eu não quero condicionar nenhum tipo de manejo específico para o Clearfield. Eu acho que isso é uma premissa, né, professor? Nós não podemos titular o Clearfield dependendo de tecnologias, né, aditivas, mas sim o trigo como um todo precisa de adições de tecnologia para realmente eu ter uma efetividade maior de controle, né? Eu acho que nós comentamos ali no vídeo também, né, do somatório dessas ações. Desde o arranjo populacional do trigo deve se levar em considerações, né? Eu não posso esperar que somente o herbicida pós-emergente ele vai ter o controle efetivo daquela daninha isoladamente, né? Então, contar com o arranjo populacional da cultura, otimizar esse maior fechamento da cultura após a aplicação do herbicida pós-emergente, né? Em algumas áreas de histórico agressivo, do banco de semente muito alto, o uso do pré-emergente é indispensável. O professor já deixou claro ali no seu material que eu posso contribuir muito com essa alternativa, né? Com essa estratégia para a questão do controle do azevém e também de outras culturas, de outras daninhas também, né? Então, a tecnologia Clearfield como um todo, Léo e o professor Rizardi, que fala muito bem também da tecnologia, ela vem sim a somar ao conceito, né, ao contexto inteiro do controle de daninhas, né? Óbvio que sim, em algumas áreas eu vou precisar de alguns ajustes, né? E aí nós falamos alguns exemplos aí, mas ela sim é uma alternativa aí para o agricultor, não somente rotacionar ativos, mas até mesmo viabilizar algumas áreas, né? Que algumas ferramentas vêm a deixar a desejar no controle, né? Diego, qual é a estimativa aí de mercado que vocês veem aí para o trigo Clearfield aí que possa entrar nesse sistema aí de produção? Qualquer um dos dois. Perfeito. Léo, não, eu acho que assim, a gente tem que integrar soluções, né? Eu gosto muito quando o professor fala de integrar soluções, né? As boas práticas, elas são indispensáveis para o sucesso de qualquer tecnologia, né? E a questão do Clearfield, obviamente, que não sai fora desse raciocínio, né? Essa questão da rotação de cultura, né, é uma importante estratégia para realmente eu dar uma solvência maior a qualquer tecnologia, mas também a ter uma efetividade maior no controle, né? Nós esperamos e entendemos que talvez algo próximo de 30% de adoção da área de trigo seria algo muito interessante do ponto de vista de dar uma longevidade à tecnologia, mas também ter uma maximização do controle, né? Para me poder rotacionar com outras ferramentas do mercado, né? Hoje o professor comentou muito bem do que eu tenho de ferramentas, né? Mas em pós-emergência hoje, né, professor, talvez eu tenha duas ferramentas mais efetivas, talvez não quero ser incoerente aqui, mas hoje nós vamos falar de clodinafop em alguns cenários e a questão do Raptor também em cima do trigo Clearfield, né? Então, a gente entende que uma adoção próxima disso, de 30%, 40%, é algo saudável para a tecnologia para que eu possa rotacionar e aí sim jogar a minha propriedade, né, nesse triângulo aí para ter efetividade do manejo com qualquer uma das ferramentas que eu tenho no mercado, né? Basicamente essas duas mais efetivas, né? Qual é a cultivar que tem essa tecnologia hoje? Qual o material e a perspectiva de outros materiais surgirem aí, então, com essa tecnologia também? Perfeito, perfeito. Hoje, tinha que estar o André, né? O André aqui para estar nos
nos ajudando, né? Mas enfim, o pessoal da Biotrigo, né? Hoje o Trigo Clearfield é uma parceria, né, da BASF com a Biotrigo, realmente, né? Nós estamos na primeira geração dos trigos com a tecnologia CL, né, da tecnologia Clearfield. O primeiro material dessa primeira geração hoje é o T-Bio Capricho, né? Um material de um ciclo médio precoce, é interessante, muito um porte regular, com uma qualidade de farinha interessante também, né? É a primeira geração, totalmente seletivo ao herbicida, isso é um ponto importante, né? Porque na maioria dos herbicidas usuais hoje nós temos algum nível de fitotoxicidade, né, professor? Principalmente a questão dos LS, né, nos trigos normais aí, né? A gente tem um nível de fitotoxicidade e nós estamos vendo no campo hoje que isso em algum momento nos tirava algum ponto de produtividade. E o Raptor, né, o Imazamox, é realmente totalmente, o trigo é totalmente seletivo, né, a questão do herbicida também. Nós já estamos na perspectiva do próximo lançamento, né, chamado T-Bio Elo, né, que a Biotrigo vem lançar no mercado agora na próxima safra. E temos daí a terceira geração, que aí a gente pode também esperar dos materiais tradicionais hoje, né, como um próprio, vou dar 2 nomes aqui de materiais consagrados no campo, como o próprio T-Bio Audaz, T-Bio Toruc, aí com a tecnologia Clearfield inserida também, né? E a gente pode daí experimentar, além do benefício da tecnologia, do bom controle dessas daninhas, mas também tetos produtivos ainda maiores, né? Ou muito próximos dos bons materiais que a gente está trabalhando hoje, né? Tá certo. Gostaria de lembrar que a gente está aberto a perguntas, então. Eu vou começar aqui com a Angelita, que já nos encaminhou uma pergunta para o professor Mauro aqui. Ela gostaria de saber qual o período de carência para trifluralina. Trifluralina, como eu apresentei ali, é um pré-emergente, não tem período de carência. Na verdade, é planta e aplique. Eu planto a cultura e aplico logo em seguida. É o conceito típico de um pré-emergente. Então, não tem período de carência. O que eu tenho que respeitar é dose e não período de carência. Acho que cabe um raciocínio, né, um comentário, né, sobre essa questão, né? A gente está vendo realmente e concordamos integralmente com o senhor sobre as questões das práticas, do somatório das práticas, né? E os pré-emergentes com certeza são uma boa alternativa. Porém, a gente viu também que existe uma diferença grande, né, de eficiência, né, ou de controle entre eles, né? Mas mais importante que a diferença entre eles é a contribuição que o conceito inteiro traz ao sistema, né? Então, a gente viu também esse ano que mesmo ferramentas que, em tese, trazem um controle não tão efetivo, do ponto de vista do controle do pré-emergente, mas a contribuição em cima do manejo pós é muito grande, né? Então, essa homogeneização de estágio, né, essa diminuição de fluxo de emergência, aí, deixando um cenário muito mais, vou dizer, flexível, ou talvez mais confortável para o manejo do pós, né, professor? Então, acho que o conceito de pré-emergente hoje, eu concordo plenamente, a gente precisa trazer para o trigo, né? Não somente para a soja, que hoje está em 16% a adoção da soja, né? É muito baixo, né? Mas nós também precisamos trazer esse conceito, talvez, para o trigo, né? Para a gente ser mais efetivo no controle, principalmente do azevém, né? Perfeito. Não, é isso aí mesmo. A gente não busca controle de 100% da planta daninha com o pré-emergente. A gente busca uma complementação ou entregar uma planta mais facilmente controlável com o pós-emergente na sequência. E aí eu fico contente com o que a gente está observando hoje em trigo. Se nós fizéssemos essa discussão há 5 anos atrás, nós não teríamos essas riquezas hoje de possibilidades. Hoje nós temos o Clearfield, temos os pré-emergentes entrando, tem uma perspectiva de um novo pós-emergente também para trigo, ou seja, nós temos novas ferramentas que são ferramentas que vão trazer a possibilidade do produtor escolher aquilo que ele melhor atende às suas necessidades. E aí eu fico contente com o sistema Clearfield, e a gente tem muita ideia do cenário Rio Grande do Sul. Mas se eu pegar um cenário Paraná, onde nós temos, por exemplo, a presença de algumas plantas daninhas, como o amargoso ocorrendo dentro da cultura do trigo, o sistema Clearfield ele entra como uma luva numa condição como essa. Ou seja, me dá a possibilidade também de controlar essa planta daninha dentro do sistema. Então, às vezes a gente olha somente a realidade nossa, local, mas a realidade maior, ou ampliando esses horizontes aí, a gente também vê vantagens de ter uma alternativa a mais para manejar. E sobre o produtor optar por uma tecnologia ou outra, e aí o Diego colocou muito bem, vai ter a questão de produtividade. Se eu tiver materiais de trigo produtivos, o produtor vai aceitar e vai adotar a tecnologia de uma maneira mais efetiva. Perfeito. E até, professor, a gente não gostaria, né,
do ponto de vista de manutenção da tecnologia, entendendo que ela vem a complementar muito nesse quebra-cabeça que o agricultor faz na sua propriedade, né? De não destinar aquelas áreas que realmente são problemáticas, né, em termos de fluxo de azevém ou de banco de semente de azevém, né? Entender que a tecnologia vem auxiliar ele a administrar um pouco mais esse problema, né? Mas não que ela vá viabilizar lavouras que não têm mais controle nenhum sobre o azevém. Então, as boas práticas que o senhor comentou é fantástico, né? Realmente, rotação de cultura, trabalhar com períodos, aqueles períodos de pousio com culturas que vêm a suprimir esse banco de semente é de extrema importância, né? Então, a gente não está aqui para dizer assim, não, a tecnologia Clearfield é o salvador da pátria e você pode colocar em qualquer cenário. Não é por aí, né? A gente não quer pressionar a tecnologia, né? É uma opção, sim, para rotacionar com herbicidas usuais hoje, né? Mas a gente tem que ter um pouco de racionalidade, né? E colocar, assim, isso num sistema de produção e não somente para viabilizar áreas que estão totalmente inviáveis do ponto de vista de controle com os herbicidas atuais, né? Professor, existe algum dado aí de quanto as plantas daninhas impactam numa perda de dinheiro, de recursos para o Rio Grande do Sul, por exemplo, ou para o Brasil, com relação ao problema de plantas daninhas na cultura do trigo? Existem alguns dados individuais do impacto de algumas espécies daninhas. Por exemplo, principalmente a azevém, que é mais trabalhado, então tem dados que mostram perdas de 15% até 25% na produtividade em áreas de alta infestação. Uma planta por metro quadrado de azevém pode reduzir em torno de 12% a 14% a produtividade. Uma por metro quadrado. Por quê? Porque ela é muito similar, as demandas nutricionais dela são muito similares com a cultura do trigo. Então, ela tem as mesmas exigências praticamente. Então, isso faz com que ela tenha esse impacto significativo. Então, se eu transformar isso em porcentagem, essa porcentagem em perdas de grão, elas estão extremamente significativas aí no contexto geral. Eu não tenho esse cálculo assim para dar qual é que é o impacto na produção total de trigo, mas eu diria assim, gira em torno de 15% a 20% aí essa perda pela mato-competição de azevém. Eu fiz um vídeo e eu coloquei na minha página que eu fiquei assim, parecia um consórcio de trigo com azevém. Então, como é que você vai produzir numa condição dessas? Por quê? Porque o produtor não planejou bem a sua lavoura, não planejou bem o estabelecimento dessa cultura na área. Então, aquilo que nós já comentamos, tanto o Diego quanto eu, o planejamento é fundamental. E não jogar toda a responsabilidade com o herbicida, com uma tecnologia que seja. Ela não vai solucionar o problema. Então, o impacto da planta daninha é significativo. Se nós não controlássemos, nós ficaríamos nesses percentuais de perda. A gente pode comentar também, não quero lastrar muita discussão, mas é um assunto que me sinto muito confortável de falar. A gente vê vários fatores de sucesso, né, para ter realmente as boas práticas do controle. Vamos falar mais de azevém aqui, que talvez a planta mais impactante hoje na cultura do trigo. Claro, tem a questão do nabo, obviamente, o cipó de inverno, a buva, etc., né? Mas o azevém a gente sabe que é a planta que entra na cultura e leva realmente a maior parte dos danos, né, o que causa a maior parte dos danos, dependendo do cenário, né? E esse ano foi um ano muito, muito didático, né, para a gente analisar realmente esses fatores, né? O senhor comentou alguns ali a respeito também da questão do estágio da planta daninha, né, que realmente é totalmente responsivo na maioria das tecnologias, né, dos herbicidas em pós-emergência aí, sobre o estágio dessa planta daninha, né, da dificuldade de controlar quando eu tenho plantas maiores, né? Então esse é um ponto também. Mas também, professor, a gente não pode, eu acho que devemos também comentar, né, que além disso eu também tenho o impacto de algumas associações também dentro do cenário, né? Hoje a gente sabe que eu tenho folhas largas e folhas estreitas dentro da cultura do trigo a serem controladas, né? E aí eu consigo também, eu tenho que analisar os efeitos sinérgicos ou antagônicos dessas misturas, né? Então a gente vem alguns, já estamos aí com 2 anos, com mais de 5 trabalhos nessa linha aí, e a gente viu que os herbicidas latifolicidas, na sua maioria, né, não que isso seja uma regra, óbvio, mas que eles têm uma influência muito forte também do ponto de vista de ser antagônico, principalmente aos graminicidas, né, e diminuir esse controle, basicamente sobre o clodinafop, que a gente está trabalhando mais, né. Então, também é um fator que o produtor deve ser levado em consideração, né. O recomendante, o técnico, eu vou associar com produtos que têm controle sobre folha larga também e admitir essa queda de performance em alguns cenários, vou separar ou vou procurar novas ferramentas para fazer realmente uma associação mais sinérgica, né.
Tem algumas interações interessantes aí, né? Por exemplo, os auxínicos nem pensar, principalmente 2,4-D. Mas, por outro lado, a MCPA já não é tanto, mas também impacta. Então, a gente tem que quantificar isso que você está comentando, a gente cada vez mais pesquisar mais e avaliar essas possíveis possibilidades aí, ou não, dessas interações, né? Isso é importantíssimo para a gente cuidar. Eu não estou ouvindo a pergunta. Acho que ninguém estava ouvindo, professor, porque o meu microfone desligou. Nós estávamos aguardando a participação do Edmar Seulin, ele que é produtor rural lá de Santiago, mas ele teve um problema lá em Alegrete e acabou ficando empenhado lá e infelizmente não vai poder participar. Mas isso acontece com quem trabalha no campo, né? Não é só como nós que trabalhamos aqui em ambiente fechado e tal. Quem está no campo tem esses contratempos. Tem muito mais chance, né, professor? Um abraço para o Edmar, né? Que inclusive é um triticultor, né? Forte na região, né? Que investe na cultura do trigo, né? Eu estava comentando sobre as interações, né, professor? O senhor comentou também, acho que muito bem isso aí. E eu não posso deixar de falar um pouco, mas a gente vem com algumas novidades também nesse segmento, né? Hoje a gente tem que restringir um pouco do como fala, mas enfim, a BASF em breve terá novidades também no controle de folhas largas no trigo, né? Principalmente também diminuindo ainda mais esse antagonismo aí com ferramentas graminicidas para controle da azevém, né? Então, ferramentas aí que a gente vai lançar no próximo ano já, que podem interagir sim com clodinafol, por exemplo, no controle de azevém e de folhas largas, né? E também melhorando ainda mais esse controle, não somente no trigo, mas também na cultura seguinte, né? Que é a questão, provavelmente, da soja, né? Que vem na sequência do trigo, né? Então, não aguardo aí que o ano que vem a gente pode ter novas ferramentas para estar interagindo nesse controle também, né? Professor, o aumento do trigo esse ano aí, tivemos um aumento de aproximadamente 130 mil hectares, hoje são quantos hectares? Perto de 850 mil hectares aqui no estado. Ano passado foi 700, né? 700. Muito devido à frustração de safra que teve da soja, acho que o produtor tentou, né, aumentou a semeadura para tentar diluir o custo e aumentar um pouco a rentabilidade dentro do ano, né? Isso com certeza vai ter um impacto, ou com certeza não, gostaria de perguntar para o senhor se isso pode ser que tenha um impacto, né, um pouco até na produtividade geral do estado, devido a esse manejo que é feito com a cultura do trigo com relação a plantas daninhas. O que eu vejo assim no trigo, historicamente, o bom produtor de trigo, ele planeja a sua lavoura de trigo com antecedência e todo ano ele planta. Então, esse é o que faz parte dos 700 mil hectares, aqueles tradicionais, né? Ou um pouco menos que isso, né? E tem uma boa parte de produtores que eles plantam sem ter planejamento. Ou seja, aproveitam o momento da frustração de verão e o momento do preço que estava favorável no momento do plantio do trigo, que já se assinalava por um preço favorável de 50, 55 reais o saco, naquele momento de plantio. Então, isso acabou repercutindo na área cultivada. Eu diria assim, esse aumento de área cultivada não vai significar aumento de produção, mas não de produtividade por área. Eu acho que a produtividade vai tender a baixar, talvez, porque boa parte desses produtores, eles plantaram e não investiram muito em tecnologia. E a gente está vendo hoje o seguinte, aquele produtor que investiu em tecnologia, no sentido macro, não só de plantas daninhas, mas de doenças, dos tratamentos fúngicos corretos, uma boa adubação, um bom arranjo de plantas, uma boa cultivar, esse está com potencial elevado de produtividade. Esse vai colher os frutos. Aquele que não investiu, ele vai colher trigo, mas não vai ter uma rentabilidade muito grande. E não só por não ter controlado bem a planta daninha, por não ter feito o manejo adequado. Mas eu fico contente e satisfeito por aquele produtor que investiu na tecnologia. Se Deus quiser e o tempo nos deixar, né, nós vamos ter uma safra positiva para esse produtor
que investiu na tecnologia produtiva em produtividade e em retorno econômico em função do preço. Então, é esse que eu penso em termos de... E o Diego, que também é do ramo aí, e é de uma região diferente de Passo Fundo, pode me auxiliar nessa resposta aí também. Com certeza, professor. A gente vê que o triticultor tradicional, ele pensa diferente em cima da cultura, né? Inclusive tem um trabalho, se não me corrija se eu estou errado, a Fundação ABC tem um trabalho de mais de 20 anos, né, na cultura do trigo, né? Historicamente, a cultura do trigo é sim rentável, né? Ela é uma oportunidade de construir, né, renda no inverno, desde que bem planejado, obviamente, né? E se você olhar historicamente, nós talvez teremos uma rentabilidade para aquele produtor que fez uma lavoura bem feita, histórica também na cultura, né? Nesse ano de 2020, né? Então vai ser um ano realmente atípico, né, do ponto de vista de rentabilidade na cultura. Mas eu vejo, além disso, professor, uma série de benefícios da cultura, né? Eu sou um entusiasta de trigo, né, e vejo não ele como uma oportunidade de renda somente, mas os reflexos da atitude de plantar trigo bem planejado, eles vão muito além sobre daquela safra, mas em cima da safra seguinte e talvez até da próxima ainda, né? De eu construir fertilidade no meu solo, de eu pôr um aporte de palhada, de eu fazer o controle de plantas daninhas no sistema produtivo, né? Os reflexos são muito além somente da rentabilidade daquele momento, mas sim sobre talvez a cultura seguinte ou até mesmo da próxima ainda, né? Então, vejo sim hoje como o trigo cada vez mais como uma oportunidade de construção de produtividade, de renda, né, no inverno. E o meu recado que eu gostaria de deixar para alguns agricultores, que a gente viu esse ano, que mesmo sendo agricultores tradicionais e tendo uma relevância ou um planejamento já estabelecido para plantar trigo no próximo ano, que eventualmente vão perder a produtividade por planta daninha, principalmente a questão do azevém, né? Então, para esse agricultor, o que eu tenho a dizer hoje? Planeje sua lavoura, né? Entenda que o conjunto de informações, o conjunto de ações que realmente vai dar o controle que você precisa e a rentabilidade que você precisa, né? Nós não podemos hoje jogar única e exclusivamente a responsabilidade de qualquer controle em cima de uma única tecnologia, e sim um conjunto de ações. Para finalizar, não sei como é que vai estar o nosso tempo aí, né? Controle da azevém, né, professor, tem solução, né? Vamos deixar isso claro. Nós temos áreas aí que o agricultor está abandonando a área, né, por causa do azevém. Produtor, o controle da azevém tem solução, tem jeito de fazer, tem time, tem planejamento para chegar assim a uma lavoura o mais próximo do limpo, vamos dizer assim, né? E realmente produzindo aí tetos produtivos maiores, né? Então, não vamos criar um pânico no sistema, né? Que a gente consegue sim com boas práticas, né? E talvez a introdução de novas tecnologias, a exemplo do Clearfield, ter uma lavoura realmente limpa, né? De azevém e de outras plantas daninhas também. Diego, só para complementar, eu gostaria que o produtor de trigo me dissesse assim, ó, eu tenho a área programada já onde eu vou plantar trigo ano que vem. Esse é o produtor de trigo. Esse que sabe este ano aonde ele vai plantar trigo ano que vem. Aí ele vai poder manejar adequadamente o azevém e entregar já uma condição melhor de controle lá dentro, lá no início da cultura. Planejamento, que é um pouco o que o Diego coloca. Então, é fundamental isso. Diego, tu é produtor também, né? Como é que tá as lavouras lá no Sou irmão de produtor. Irmão Sigo de o professor também, sou irmão do produtor. Como é que tá as lavouras lá, teu irmão? O cenário esse ano, né, nas missões, de uma maneira geral, foi um pouco crítico em virtude da questão de geada, né? Nós tivemos uma geada, não vou dizer atípica do momento, mas da intensidade, né? E, obviamente, que, de uma maneira geral, o adiantamento do plantio junto com a precocidade dos materiais, né, levou a um cenário um pouco mais crítico, né, de perdas acentuadas por geada. Na região das Missões, realmente foi bem grave a questão de geada, principalmente nas regiões mais quentes, ali, São Borja, São Luís Gonzaga, toda a questão do noroeste também, que planta mais cedo, né, com perdas bem significativas, né. Talvez no Planalto, né, professor, só algumas áreas esporádicas, né, que nós tivemos perdas mais significativas. O pessoal plantou mais tarde também, e aí acabou... Algumas das áreas mais baixas, onde formou geadas, mas se não, no geral, não teve essa perda. Foi mais nessa região que você se refere mesmo. Até acho que é um ponto legal, né, de a gente comentar também, que alguns agricultores, eles não optam por plantar a cultura do trigo, até eventualmente pela questão do atraso da semeadura da soja. A gente vê bastante isso. E aí, concomitante, começa a trazer cultivares precoces, plantando cedo e arriscando um pouco mais a sua renda, né, ou a cultura, a lavoura no geral. Tem ferramentas também para você, agricultor que pensa em que o trigo atrasa o seu plantio de soja, tem ferramentas também para você fazer antecipação,
da própria cultura da soja também. Então, o professor comentou muito bem a questão do amônio glufosinato, né? Para realmente homogeneizar a lavoura, antecipar, né? Eu sempre digo, o produtor que faz a dessecação pré-colheita do trigo jamais deixa de fazer para colher de novo, né? Pela série de benefícios, da antecipação da cultura seguinte, né? Da homogeneidade da cultura do trigo, de perder menos trigo, né, professor? Tem um trabalho interessante também, lá do professor Luiz Henrique Penkoski, né, falando aí da perda, após a maturação fisiológica, o produtor perde 30 quilos de trigo por dia, cada dia que ele atrasa a sua colheita, né? Então, se eu tenho ferramentas que podem me antecipar de 7 a 10 dias a colheita do trigo, eu deixo de perder 200, 250 quilos de trigo por hectare. Hoje, numa precificação de R$1 o quilo, eu consigo pagar essa aplicação do maturador, consigo pagar o operacional e ainda sobra dinheiro e ganho esses benefícios da antecipação do plantio e também do controle de algumas plantas daninhas que eu finalizo com a ferramenta, né? O professor comentou no vídeo dele a possibilidade aí do controle de buva, por exemplo, que está, né, emergindo no período em que o trigo já está no final aí. Então, é o controle integrado, né? O controle integrado, o professor fala muito bem, né? E a gente vem construindo isso aí. Como eu comentei antes, né, temos novos lançamentos no ano que vem, né, que vão possibilitar o agricultor administrar ainda mais esse fluxo de buva dentro do sistema, né? Então, talvez construir um controle, né, professor, numa dessecação pré-plantio, né, reformular esse controle na pós-emergência da cultura de inverno, no trigo, na aveia, na cevada, enfim, e terminar esse controle com a questão do amônio glufosinato pode ser uma alternativa interessante, com várias oportunidades para mim chegar no final da cultura, com a lavoura no limpo. É isso que nós queremos, né, professor? Realmente possibilitar ao agricultor que ele consiga colher o trigo, colher a cultura de inverno e entrar com a semeadura da soja imediatamente após o plantio, livre de daninha. Tem uma frase célebre, né, professor, que nós ouvimos todo ano, que o produtor pergunta para nós, não estou jogando a culpa em ninguém, mas o que eu faço com o toco da buva, né? Todo ano nós ouvimos essa pergunta, o que eu faço com a buva de toco, né? E a gente tem que dizer, não, nós não tem a buva de toco na sua área, né? E a gente quer trazer ferramentas realmente para manejar o sistema como um todo, para que nós não tenhamos esse problema, né? Tá certo. Assim, então, nós encerramos a nossa terceira noite da semana de campo sobre trigo aqui do Destaque Rural. Para encerrarmos, eu gostaria de encerrar com um vídeo a respeito do Clearfield ali. Mas antes eu gostaria de agradecer, professor, a sua presença aí. Obrigado por estar contribuindo com a nossa semana de campo aqui do Destaque Rural. Foi um prazer tê-lo participando. Da mesma forma, agradecer a oportunidade e te parabenizar por essa iniciativa. Continua a ter iniciativas dessa forma, que quem ganha é o produtor, que vai ter informação. Nós ganhamos também por essa interação que a gente tem com os colegas, mas acima de tudo o produtor que ganha com informações qualificadas esses 3 dias aí, que vai auxiliar muito ele a cada vez mais produzir mais. Certo? Mas obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição, como a Universidade de Passo Fundo também, para ser um dos parceiros aí nessas iniciativas. Um abraço aí, professor. Bom trabalho aí em São Paulo. Retorna amanhã? Amanhã estamos retornando já para o Passo Fundo. Boa viagem, então, para o senhor e tudo de bom. Um abraço. Valeu, um abraço aí, gente. Tchau. Diego, muito obrigado pela participação aí. Foi um prazer estar discutindo esses temas aí pertinentes aí com você. Sempre contribuindo muito com o conhecimento aí de quem está nos assistindo e também o meu. Obrigado, Léo, pela oportunidade. Obrigado, professor, também, pela oportunidade de estar discutindo com o senhor, né? Uma discussão de alto nível. É um assunto que eu me sinto muito confortável, que gosto disso aí também, né? E eu saliento sempre quando eu venho aqui, né, Léo? A gente tenta trazer ferramentas ou soluções que agregam ao agricultor. Se essa discussão não fazer sentido, não teríamos que estar aqui, né? Então, a gente vem aqui para realmente agregar, tá? E sempre disponível, né? Assim, o Desenvolvimento do Mercado da BASF aqui em Passo Fundo, sempre disponível aí para essas importantes discussões também. Então, amanhã nós teremos a nossa 4ª e última noite da semana de trigo online, a semana de campo online de trigo aqui do Destaque Rural. Amanhã, com a participação do professor Maurício Pazini, vamos tratar do manejo de pragas na cultura do trigo. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. As plantas daninhas estão entre os fatores que mais comprometem a produtividade nas lavouras. A tecnologia Clearfield entrega mais uma ferramenta para o manejo integrado de plantas daninhas. Já utilizada em outros locais no mundo e no arroz irrigado no Brasil, confere agora ao trigo a tolerância ao herbicida Raptor 70 DG,
proporcionando um sistema de produção mais eficiente. O trigo CL auxilia no controle de plantas daninhas, como a azevém e a aveia, que podem causar perdas potenciais de até 50% da produtividade, segundo dados. Esta inovação foi trazida para a cultura do trigo no Brasil através de uma parceria entre Biotrigo Genética e BASF. O desenvolvimento dessa nova cultivar aconteceu através de técnicas de melhoramento genético convencionais, cruzando um genótipo com o gene CL com outros genótipos de interesse. Após o cruzamento, foram realizadas avaliações a campo e em laboratórios para selecionar as características importantes para a cultura do trigo, como rendimento, qualidade industrial e resistência às doenças. Então, não se trata de um processo de transgenia, pois não se aplicam técnicas de engenharia genética para a transferência de gene de outra espécie para o trigo. Para o sucesso dessa inovação, são necessárias a utilização de sementes certificadas da cultivar CL, o uso do herbicida recomendado e a adoção de um programa de rotação diárias entre trigos com e sem a tecnologia CL. A tecnologia Clearfield é mais uma ferramenta para auxiliar o produtor no controle de plantas daninhas na lavoura, otimizando sua produção ao final da safra. Trigo Clearfield, a melhor genética integrada ao mais eficiente sistema de controle de aveia e azevém.